Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 19. Permaneça firme quando Deus diz não. Deus não desperdiça a nossa dor. Pode parecer o título do capítulo meio estranho, levando em conta que faz parte da seção Chaves Divinas para a Oração Respondidas. No entanto, creio que Deus está em busca daqueles que permanecem firmes em continuar a confiar nele, não só quando responde às orações de maneiras que esperam, mas também quando ele diz não. Precisamos nos lembrar de que não também é uma resposta. É inspirador ler histórias de fé, de como Deus respondeu às orações de maneira milagrosa na vida de outros. Se você não está vendo o mesmo tipo de resposta na sua vida, está lidando com alguma tristeza profunda ou algum tipo de golpe esmagador, ou apenas sente que Deus está ignorando os seus clamores, pode sentir-se tentado a se desesperar. E eu, Senhor, já chorei, já orei. O Senhor se esqueceu de mim? Talvez você está se perguntando. É possível que em algumas ocasiões todos nós já tenhamos feito esse tipo de pergunta, assim como incontáveis outros cristãos ao longo da história. Afinal, embora Deus tenha livrado Daniel da cova dos leões, há outros Daniéis em que ele permitiu morrer. É só ler o livro dos Mártires, de Fox, que você descobrirá a história de muitos cristãos sinceros que morreram pela fé ao longo dos séculos. Há vários que ainda morrem hoje. Larry e Mindy, dois amigos de faculdade, sabem o que é sofrer perda e ficar imaginando a causa das orações não respondidas. Eles decidiram dedicar a vida ao serviço de Deus como missionários. Entretanto, a vida além-mar não tem sido fácil. Há vários anos, o filho do casal de 4 anos morreu de malária. Eles oraram, clamaram, mas não havia nada que pudesse fazer. Como se não bastasse, Michael, pai de Larry, piloto missionário que serviu à igreja por anos, morreu em um trágico acidente aéreo. Tenho certeza de que o pai de Larry orou pedindo proteção naquela manhã, assim como fazia todos os dias. No entanto, por algum motivo, Deus permitiu que ele morresse com outros passageiros. Felizmente, apesar das perdas inexplicáveis, o jovem casal continuou firme. Realmente, não dá para compreender por completo esse tipo de tragédia aqui na Terra. A única coisa que podemos fazer é confiar em Deus e nos apegar na Sua palavra, sabendo que estamos experimentando apenas uma pequena parte do sofrimento que Cristo já viveu no Calvário. A Bíblia nos diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge em meio a vós, destinados a provar-vos, como alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois comparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, em relação à sua glória, vos alegreis, exaltando. 1 Pedro 4, 12, 13. Embora já tenha perdido entes queridos, nunca lidei com tragédias pessoais tão profundas quanto algumas pessoas que eu conheço. Mesmo assim, há orações que tenho feito há 20 anos e ainda não vi Deus responder. Isso não significa que parei de orar. Também já orei pedindo por cura para algumas pessoas que ficaram doentes e, infelizmente, as vi morrer. Honestamente, não creio que deste lado da eternidade seremos capazes de compreender por que Deus responde algumas orações e parece ignorar outras. Por que permite que algumas sejam curados e outras morrem? Por que atua de maneira maravilhosa para alguns e permite que outros andem pelo vale do sofrimento e da vergonha? Mas há uma coisa que eu sei: Ele não desperdiça a nossa dor. Minha amiga Janet Page já passou por tragédias pessoais e ela diz com frequência: se entregarmos nosso sofrimento a Deus, Ele o usará para a sua glória. Nada é desperdiçado no reino do Senhor. A Bíblia conta que Deus armazena todas as nossas lágrimas em um odre. Salmo 56, 8. Mesmo nos momentos de confusão, silêncio e perda, Ele continua agindo em nossa vida.
Conta-se a história de uma mulher que lutava em oração não respondidas. Certa noite, ela sonhou que havia 3 outras mulheres ajoelhadas em oração. Enquanto estava de joelho, Cristo se aproximou delas. Ao chegar perto da primeira, colocou os braços ao redor dela, inclinou-se com amor e ternura e falou palavras de ânimo junto aos seus ouvidos. Em resposta, ela sorriu. Então, ele prosseguiu. Quando chegou perto da segunda mulher, parou gentilmente, colocou as mãos sobre a cabeça prostrada, dando um olhar de incentivo e aprovação, mas não disse nenhuma palavra de amor. Pela terceira mulher que estava prostrada em oração, ele pareceu passar sem dizer nenhuma palavra, nem olhar. A mulher em sonho pensou consigo mesma: como ele deve amar a primeira mulher? A segunda, ele deu aprovação, mas não o mesmo amor. E a terceira mulher deve tê-lo desapontado ou ferido profundamente, pois nem sequer parou para falar com ela, ou mesmo lhe dar um olhar ou um toque. Por que será que ele tem tanto a desprezar pela terceira? Enquanto ela ainda sonhava, o Senhor veio, parou diante dela e falou-lhe com bondade: ó mulher, como você interpretou incorretamente as minhas ações. Permita-me explicar por que agi dessa maneira. A primeira mulher de joelhos necessita de todas as evidências de meu amor e ternura para manter os pés no caminho estreito. Sem isso, ela cairia. A segunda mulher tem fé e amor mais forte e posso confiar que ela continuará a depositar sua confiança em mim, a despeito do que aconteça e do que as pessoas façam. A terceira, que eu pareci não notar e até mesmo a negligenciar, tem fé e amor da mais elevada qualidade, e eu estou treinando por meio de processos rápidos e drásticos para os serviços mais elevado e santo. E continuou: ela me conhece tão intimamente. E continuou: ela me conhece tão intimamente e confia em mim tão completamente que não depende de palavras, olhares ou demonstrações exteriores para minha aprovação. Não se desanima, nem fica desencorajada por qualquer circunstâncias que farei passar ou por oração ainda não respondida que cruzarem o seu caminho. Ela confia em mim quando a razão e a sensibilidade e todos os melhores instintos do coração natural se rebelariam, pois sabe que estou operando nela para a eternidade. E quando eu o fizer, embora ela não entenda a explicação agora, ela compreenderá no futuro. Estou em silêncio em meu amor porque a amo além do que as palavras podem expressar, ou que o coração humano pode entender. Confia em mim, minha filha. Eu não abandonei nem esqueci essa mulher, mas estou preparando, e a você também, para as bênçãos ainda maiores. Você se sente abandonado ou esquecido pelo Senhor hoje? Saiba que você não está. Mesmo que não sinta a presença de Deus, descanse na certeza de que Ele está perto, pois a Bíblia nos diz que Ele nunca nos deixará e nem nunca nos abandonará. Hebreus 13:5. Por meio da oração sincera, somos ligados com a mente do infinito. Pode ser que não vejamos fortes evidências e contemplamos o rosto do nosso Redentor ao Ele se aproximar de nós com compaixão e amor. Mas é isso que realmente acontece. Podemos não sentir seu toque, mas a sua mão compassiva e amorosa está sobre nós. Pode ser difícil imaginar agora, mas recebemos a instrução. Na vida futura, os mistérios que aqui nos inquietaram e desapontaram serão esclarecidos. Veremos que as orações na aparência desatendidas e as esperanças frustradas têm lugar entre as nossas maiores bênçãos. Ellen White escreveu declaração profunda a seguir em relação às orações não respondidas. Quando não recebemos exatamente aquilo que pedimos no momento em que pedimos, ainda assim, devemos acreditar que o Senhor ouve e responderá nossas orações. Somos tão errantes e nossas visões são tão limitadas que às vezes pedimos coisas que não seriam uma bênção para nós. E em amor, o nosso Pai Celestial responde às nossas preces, dando-nos aquilo que
teria sido um bem maior. Aquilo que nós mesmos desejaríamos se tivéssemos a visão divinamente iluminada. Pudéssemos ver as coisas como elas realmente são. Quando nossas orações parecem não receber respostas, devemos nos apegar à promessa, pois o momento da resposta certamente virá e receberemos as bênçãos de que mais necessitamos. Mas é presunção alegar que as orações sempre serão respondidas exatamente da maneira como desejamos, dando-nos justamente o que pedimos. Deus é sábio demais para errar e bondoso demais para negar qualquer coisa boa àquele que anda na justiça. Por isso não tema confiar nele, mesmo que não veja resposta imediata em suas orações. Confiar em Deus, mesmo quando não enxergamos o que ele está fazendo, é semelhante a andar de avião. Já fiz muitos voos internacionais e amo a telinha nas costas do assento da frente que informa onde estamos no itinerário do voo. De algum modo, por uma razão estranha, eu não consigo explicar. Ver a tela me traz conforto. Entretanto, nem todas as aeronaves são equipadas com esse belo aparelho. Mas mesmo quando não consigo ver aonde estamos, precisamos confiar que o avião ainda está me levando ao destino correto e escolho permanecer no avião. É isso que significa confiar em Deus. Embora nem sempre nos mostre onde estamos ou para onde está nos levando, precisamos confiar nele e, acima de tudo, devemos permanecer no avião com ele. Do contrário, é como se estivéssemos pedindo pelo desastre. Apegue-se na sua fé. Ao finalizar esta sessão sobre oração, gostaria de compartilhar o último post do blog do falecido David Wilkerson, autor do célebre livro da década de 1980, A Cruz e o Punhal. Ele passou a maior parte da vida nas ruas da cidade de New York, ministrando às gangues e viciados em droga. Como resultado de seu ministério e da sua paixão por Cristo, ele viu milhares serem libertos das trevas. Em 27 de abril de 2011, ele escreveu um post para o seu blog, como fazia quase todos os dias. Mas aquele dia foi diferente, pois pouco depois de escrever o texto, David foi para a cidade a fim de resolver coisas simples e acabou morrendo em um trágico acidente de carro. Por causa dessa perda devastadora, milhares foram prestar tributo em seu funeral, considerando a vida que ele levou à sua morte tão inesperada e inexplicável. O seu último post é extremamente profundo e creio que traz uma mensagem para todos nós. Ele escreveu: crer quando todos os recursos falham é extremamente agradável para Deus e o que ele mais aceita. Jesus disse a Tomé: porque me vistes, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jó 20:29. Bem-aventurados são os que creem quando não há evidência de resposta à oração e confiam quando não há esperança e todos os resultados falham. Alguém chegou a um lugar de desespero, ao fim da esperança, ao fim de todos os recursos. Um ente querido está à beira da morte e os médicos não dão esperança. A morte parece inevitável. A esperança se foi. O milagre pelo qual orou não irá acontecer. É nesse momento que as hostes satânicas vêm atacar sua mente com medo, raiva e perguntas assoladoras. Onde está Deus agora? Você orou até não ter mais lágrimas. Você jejuou. Você baseou nas promessas. Você confiou. Pensamentos de blasfêmias serão inseridos em sua mente. A oração falhou. A fé falhou. Não desista de Deus, apenas confie mais nele. Não adianta, até o questionamento da existência de Deus será infiltrada em sua mente. Essas são estratégias de Satanás há séculos. Algumas das pessoas mais espirituais já sofreram esse tipo de ataque demoníaco. Para aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte, ouça essas palavras.
O choro durará algumas noites escuras e terríveis, mas em meio a essas trevas, logo você ouvirá o Pai sussurrar: eu estou ao seu lado. Não posso explicar agora, mas um dia tudo fará sentido. Você verá que tudo fazia parte de um plano. Não foi acidente. Não foi uma falha da sua parte. Fique firme. Deixe-me abraçar em sua hora de dor. Amados, Deus nunca falhou por agir somente com bondade e amor. Quando todos os recursos falham, o amor divino prevalece. Fique firme na fé. Permaneça fiel à sua palavra. Não há nenhuma outra esperança neste mundo. Quanta profundidade nessas palavras, Ellen White escreveu. O desânimo pode abalar a fé mais heróica e enfraquecer a mais firme vontade. Mas Deus compreende e ainda se compadece e ama. Ele lê os motivos e os propósitos do coração. Esperar paciente, confiar quando tudo parece escuro, eis a lição que os líderes na obra de Deus necessitam aprender. O céu não lhes faltará no dia das adversidades. Nada está aparentemente mais ao desamparo, mas na realidade mais invencível do que a alma que sente a sua nulidade e confia inteiramente em Deus. Irmãos e irmãs no Senhor, continuaremos a correr com os olhos no alvo, conforme escreveu o apóstolo Paulo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com pressa a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 1, 2. Cristo é o autor e consumador da fé. Ele em breve voltará. Que estejamos prontos para nos encontrar com Ele. Até então, que nunca paremos de correr à medida que continuemos a ousar pedir mais.